Essa atividade, ela suscitou, né, algumas dúvidas e alguns questionamentos também. Se a atividade fica muito longa, ela atrapalha, se torna improdutiva, né? O ideal é 1 hora e meia, para o pessoal poder ficar focado, né? Então, a gente vai melhorar tudo isso aqui que foi observado na última encontro, tá? A questão de observar quem está um pouco mais calado, tentar fazer com que essa pessoa possa falar. Isso aí são otimizações, tá? O pessoal gostou da estratégia de definição das cabeças de chave, que é o que está em vermelho, isso foi elogiado, tá? Mas a gente precisa avançar, tá? E o que aconteceu? Nessa semana, nessas 2 ou 3 semanas que a gente intervalou, né? Tiveram várias pessoas que vieram conversar no privado, trouxeram novas ideias, tá? Então, para a gente estabelecer aqui um meta-acordo, a questão é saber se a gente avança a partir daquilo que foi definido lá na última semana, ou se a gente consegue já ter uma flexibilidade para introduzir algumas novidades que vieram das conversas de bastidor. Teve gente nos bastidores falando sobre emprego, empregabilidade. Porque sem empregabilidade a pessoa não consegue ter saúde financeira, não compra os nutrientes, não compra as coisas, vitaminas, as coisas que interessam. Então, aí eu falei para ela, olha, esse debate de empregabilidade, ela falou também da inteligência artificial, que vai tirar empregos e tal, e também as carreiras, que o pessoal se forma na faculdade e daí tem baixíssimo nível de empregabilidade, e aí a pessoa fica se formando, gasta 5 anos de faculdade, e aí não consegue exercer a profissão. Isso aí são tudo dramas, né? É dramático, isso aí é a situação da nossa sociedade. Aí eu falei para essa pessoa, essa discussão que você está tendo comigo aqui no privado, você percebe o gancho disso daí com a saúde? Aí, sim, percebi. Beleza. Então, leva lá, né, posiciona esse assunto lá com os demais colegas, porque nessa hora pode ser que vai mudar o pilar, né? O pilar, gente, só para vocês entenderem, lá na última passagem da Marcela, né, lá naquela análise que nós fizemos lá naquela sexta-feira, a Marcela deu um depoimento importante, né? O pilar, ele é coletivo, é o entendimento sobre salutogenia. Aquilo que a gente entender é aquilo que a gente vai fazer. Todos os projetos que a gente vai fazer é conforme a nossa cognição. E isso, você pode ter o seu pilar, a forma como ele lhe atende, como você aborda a salutogenia, né? Contrário da nosografia. Como você aborda. Aqui é uma abordagem coletiva, né? Então, se na abordagem individual você já tem o direito de se atualizar, ela é dinâmica por natureza, não é rígido, conforme você expande, você introduz conceitos que você estava ignorando antes, né? Se no individual isso já é verdade, imagina no coletivo, né? Então, no ambiente coletivo, a gente está sendo desafiado a todo momento a rever o pilar, aquilo que a gente colocou, entendido como uma verdade relativa, tá? A gente se sai melhor se a gente considerar os conceitos como verdades relativas e não verdades absolutas, tá bom? E verdade relativa não quer dizer você ignorar o que alguém falou. Não. O que alguém falou está aqui, está registrado. Então, não está sendo ignorado em hipótese alguma. A questão é se isso se mantém no tempo, à luz dos novos questionamentos. Pessoas que não questionaram ao vivo, eu notei que vieram questionar no privado. Introduzir novas palavras que não apareceram aqui e agora talvez esteja na hora de aparecer. Então, dado que a pessoa que questionou não está aqui agora no momento, não vou entrar no mérito, porque a própria pessoa é que vai argumentar, né? Isso é o mérito dela, é a questão dela. Mas é só para dizer para vocês que avançar a metodologia aqui não tem nada a ver com certo ou errado, tá? Tem a ver com essas oportunidades e espaços de interação que a gente está tendo e que vai nos permitir pensar. Na hora que a gente começa a pensar na palavra autonomia ou na palavra cooperação, você vai estruturar um projeto que contemple cooperação e autonomia, entendeu? Senão você tem um entendimento cognitivo sobre um assunto, mas o seu comportamental vai para outro lado. Como é o nome disso daí?
né? Isso é pessoa que está com probleminha na cabeça, né? Ela tem um ethos, ela tem um entendimento e a ação dela é o outro lado, né? Então a gente tem que alinhar, né? A gente tem que alinhar a compreensão que a gente tem da construção dessa saúde vai beneficiar quem? Tem como beneficiar mais pessoas? Tem, tá aqui, ó. Né? Vai beneficiar muitas pessoas. Vai beneficiar você também? Vai. Na hora que você se dedicar a aprender bons hábitos e tudo mais. Então você conecta isso, né, num ambiente aberto, de verdades relativas, né? Que podem ser alteradas, e isso não significa quebrar a regra. Significa novos consensos. Então, eu vou pedir licença para vocês para introduzir um outro conceito aqui, que eu gosto bastante. Vou fazer uma janela aqui, vou fazer uma parte, tá? O pilar como metodologia, beleza? Aos que não estavam presentes nas últimas semanas, eu desenvolvi essa ideia aqui para a gente poder entender um pouco mais qual a função do pilar naquilo que a gente está fazendo aqui. Por si só, é uma metodologia, tá? Tá aqui, ó. É o pilar, beleza? O que é uma metodologia? Vem de método, tá? Para que serve o método? O que é o método? Bom, aí eu fui buscar a etimologia. O método é a mistura de meta com caminho. Caminho para chegar na meta, tá? Então, a meta faz parte do método. Ou seja, na hora que você pensa numa metodologia, por exemplo, vou usar o Telegram. Isso faz parte da metodologia, é uma ferramenta. Né? Eu vou organizar os assuntos do Telegram dessa forma, lá no acervo. Isso é uma metodologia. Categorizar os livros, os e-books, numa determinada forma. Isso aí é uma estruturação, é uma metodologia. Então, tudo nosso é metodológico, porque ele visa uma finalidade e ele visa organizar o caminho para atingir esse método, tá? Beleza? Ó, uso de um método que é para você seguir de uma forma regular, ordenada, para não ter retrabalho, para não ter... Né? A gente está lidando com um ambiente de mudança de hábitos, pessoas despertando, né? Então, a pessoa vai se sentir um pouco mais orientada se ela seguir um caminho que já está sendo trilhado por quem veio antes, né? A ideia da mentoria, a ideia de você organizar lideranças, é a ideia do colegiado, né? Por que a gente fala essa palavra, a cada 10 palavras, a gente fala 8 vezes a palavra colegiado? Porque o colegiado, ele é metodológico, né? A função dele é organizar o método para as demais pessoas começarem a mudar hábito e tudo mais, diante de um método, diante de um passo a passo. Se você não organiza o método, você falha na sua missão. Por quê? Porque você pega a pessoa, larga ela no rio e ela não sabe nadar, porra. Você não perguntou para ela se ela sabe nadar. Você joga ela num grupo de 6.000 pessoas, como é o caso nosso lá, você pega 6 anos de histórico, de informações, aí a pessoa não consegue lidar com aquele monte de informações porque ela não sabe onde iniciar, não sabe quais são os exames iniciais para fazer, não sabe qual é o segundo passo, não sabe o que é um autoconhecimento, né? Lembrando, autoconhecimento está aqui, ó, no nosso pilar, tá? E a pessoa está sendo jogada lá num mar que ela não sabe nadar. Então você tem que organizar a jornada, tá? Que é um mapa. Você não organiza a trilha, tá? A pessoa segue. Isso é muito importante explicar. A pessoa segue a trilha dela, ela vai fazer a trilha dela. Até porque um está deficitário num assunto, outro está deficitário em outro assunto. A pessoa escolhe a trilha dela, mas tem um mapa. Ó, essa trilha aqui vai dar nesse lugar aqui. Você percorre se você quiser, mas o mapa está lá. O mapa está traçado, a pessoa escolhe o caminho dela, né? Mas a nossa obrigação é mapear o território, que é mapa. Mapa vem daí, né? De mapeamento de território. Então, entendam isso. O método é para organizar, para não ter retrabalho. E eu vou usar uma linguagem empreendedora aqui para explicar mais uma palavra para vocês, que é escalar. Escalar, em empreendedorismo social, aqui como é o nosso caso, de criação de comunidade, escalar significa o seguinte: o que eu consigo fazer num grupo de 10, 20 pessoas, esse grupo de 10, 20 vai poder replicar em grupos de 100, 200. Grupos de 100, 200 vão poder replicar em grupos de 20.000, 100.000. Grupos de 20.000 vão poder replicar em grupos de 1 milhão. Deu para entender? Isso é escalar. A partir do momento que você ensina o método, a pessoa absorve o método, que é a forma mais simples de explicar algo,
ela replica o método e todo mundo começa a ter uma adesão monstro. Apesar da variedade cognitiva humana, todo mundo adere. Por quê? Porque o método está claro e quem é o fiel depositário do método é a governança, é a coordenação, é a governança. Então, por isso que a gente usa atividade metódica. É isso aqui, ó, é uma floresta, tá? Onde você vai fazer o mapa para você sair da floresta, ou para você percorrer a floresta. Cada árvore é um método, é uma metodologia, são várias árvores. Uma da maçã, a outra da pera, a outra da óleo essencial, beleza? Então, isso é a floresta. A força da floresta vem das várias árvores, né? E várias plantas, Essa é a força da floresta. Agora, quantas colmeias você pode formar nessa floresta de métodos? Várias, né? Você pode ter uma colmeia, né, azul, vermelha, verde aqui. A formação de colmeia tem a ver com a afinidade entre pessoas, tá? E a geolocalização também. Isso é a formação de colmeia. Mas todas estão se nutrindo do mesmo mel, do mesmo própolis, da mesma fábrica metodológica. Porque a fábrica metodológica, que antes, lá na era hierárquica, né, era chamada de desenvolvimento de projeto, era chamada matriz da administração, firewall, divisão do trabalho, tudo isso daí, esqueçam isso daí. Isso aí era o mundo como ele era na fase hierárquica dele, né? Agora nós estamos entrando, após internet, pós empoderamento das pessoas, agora é uma nova fase, mudou o milênio, meus amigos, não mudou só o século, mudou o milênio. Então, o século XXI adentra agora o terceiro milênio, beleza? Então, no terceiro milênio, são as pessoas se organizando. E as pessoas se organizando como? Na floresta, através de várias metodologias. Mas não é mais hierárquico? Não, porque eu não sou dono de nada, vocês não são dono de nada. Aqui é colaborativo. Então, a governança, ela é uma propositora de métodos, uma multiplicadora de métodos, tá? No ambiente de governança, pessoas se encontram, missões de vida se encontram, pessoas alinham, né, conforme missões de vida, escolhem qual é a aldeia que elas vão, aldeia, como é que eu vou chamar isso aqui? Tribo, ou projetos, né, para onde que elas vão, né, morar, ou ajudar, ou interagir, aprender, né, evoluir, tá? Mas todos bebendo da mesma fonte, ó. É essa capacidade metodológica que vai fazer a gente expandir, tá? Então, é isso, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é desenvolver uma primeira colmeia, que é a nossa colmeia aqui, né? A Rede Sinergia é como se fosse a nossa colmeia, e essa colmeia está desenvolvendo seu método. Depois isso vai ser replicado, escalado, tá? Para as demais comunidades. Não sei se fica claro isso daí, tá? Então, é um método. Por isso que a gente fala toda hora, o pilar é um método, porque ele organiza o pensamento e a forma como a gente organizar esse pensamento. Por isso que ele não pode ser rígido. Agora, nesse momento agora, tem um monte de palavras aqui, mas ninguém vai ficar cerceado se o cara quiser dar uma nova palavrinha. Eu posso ou não posso? Claro que pode. É liberdade, né? Claro que pode melhorar, claro que pode avançar. Então, é nesse contexto que a gente vai tentar ver, agora, nesses próximos 40 minutinhos aí, como é que a gente pode avançar isso aqui, né? Como é que a gente pode caminhar para o fim, né? Porque, finalizando hoje, se caso a gente finalize o pilar e ficar confortável com isso, uma finalização temporária, vamos dizer assim, qual a próxima etapa? Não é detalhamento? Por exemplo, na próxima etapa eu posso querer, né, que é para ver se o pessoal sabe trabalhar junto, que é para ver o nível de comunicação não violenta, que é para praticar tudo isso daí que está sendo praticado aqui metodologicamente. Aí a gente vai para o próximo pilar, que pode ser esse, que pode ser bons hábitos, que pode ser qualquer uma dessas coisas aqui, ó, tá? A gente vai prosseguir com o pilar. Inclusive, se a gente dominar o método, a gente pode, na semana que vem, fazer 2 pilares ao mesmo tempo. Juntar o grupo A, que quer fazer o pilar A, juntar isso daí, vai para uma sala, abre uma segunda sala e junta o pilar, o pessoal que quer fazer o pilar B. A gente começa a ganhar tempo, a gente começa a escalar metodologicamente, na medida que
mais facilitadores puderem facilitar, e aí a gente vai escalando. Então, hoje, nós estamos ainda com um facilitador, estou aqui no papel de facilitador, temos pessoas aqui no papel de ouvinte, temos vários papéis aqui sendo representados. Enfim, mas qual que é a ideia? Não é escalar? A ideia não é formação de liderança? Então, na medida que a gente tiver pessoas sabendo aplicar o método, deixa de ser tabu. A saltogenia já foi. Qual é o próximo assunto? Ah, autoconhecimento. Então, vamos fazer. Ah, não, quero fazer propósito. Então, quero estudar despertar. Não, quero trocar essa palavra de ordem com essa, que essa é mais importante do que essa. Beleza. Quem vai definir isso aí é quem estiver fazendo aquele pilar naquele momento. O que eu estou aqui trazendo é que a gente, por um lado, quer avançar e, por outro lado, quer atualizar. A gente tem que se dar o direito da gente mesmo se atualizar conforme as conversas que vieram durante a semana. Porque o mundo não para, né? O mundo é um conjunto de acontecimentos. A gente é bombardeado, nós somos as colmeias, né? Lembrando aqui, ó, nós somos bombardeados o dia inteiro por fatos governamentais e outros fatos que ameaçam nossas liberdades, que nos ameaçam de N formas, né? Então, essa colmeia, ela é sensível, né? Ela respira, né? Ela expande, ela contrai, ela respira. Então, a forma de você se blindar em nível de colmeia e preparar para escalar é você entendendo o método. A funcionalidade do método hoje é a porta de entrada para trazer mais pessoas para o colegiado. Tanto é verdade que a gente consegue chamar uma pessoa que nunca frequentou esse nosso ambiente aqui. Ela vem pela primeira vez, de alguma forma você dá para ela uma gravação anterior e a pessoa chega, de alguma forma ela chega, se encaixa, consegue até contribuir, consegue pelo menos entender que aquela ideia de se sentir pertencente com reciprocidade, capacidade de contribuir. Isso é muito importante, né? Porque senão você cria uma comunidade, 6 mil, 7 mil pessoas. Sempre quem está no centro, quem está mais antigo, mais veterano, é sugado de tudo quanto é forma. Vai sendo sugado, vai sendo sugado. E isso é assimétrico, não dá para continuar assim. Não existe mentoria de forma assimétrica. O que existe é você que está no centro, né, que é pioneiro. Vou dar um exemplo aqui de novo para vocês entenderem. Vou até usar o exemplo do Beto. O Betão está aí hoje. O Betão, ele fez um estudo, né, onde ele foi cobaia dele mesmo, né? Então, ele aprendeu a técnica ligada a metabolismo, ligada a emagrecimento em geral, detox. E aí ele aplicou nele mesmo, né? Aí, há 20 minutos atrás, meia hora atrás, a gente estava conversando, aí ele fala assim, cara, eu estou numa angústia, não sei se ele quer falar aí, Beto, se você quiser falar, você abre o microfone aí. Eu estou numa angústia porque eu sinto a dor dos outros. E eu sinto a dor dos outros porque eu tenho um método. Eu sou cobaia. Eu tenho o depoimento para dar. Eu vivi. Eu sobrevivi. Porque tem uma série de coisas implicadas nisso aí, bullying e tal. E eu estou dando um exemplo, né, do Betão aqui, pela amizade, eu creio que não vai haver problema. Né? Até porque eu estou falando de forma positiva, né, Beto? Então, assim, cada pessoa nossa aqui que supera uma situação, que depois se torna um mentor dessa situação, olha o nível, quando a gente compartilha algo que funcionou, cujo selo é selo comunidade. Funcionou porque a pessoa está numa comunidade, ali dentro ela está sendo amparada, mentorada, pegando ideias, pegando livros. Da onde que pertence esse método? É óbvio que é a força de vontade dele, mas não tem mais nada, não tem o livro que foi compartilhado, não tem a comunidade, não tem a troca de experiência, não tem o motivacional, não tem o desafio, né? Porque sem desafio ninguém avança. Então, olha aí, ó, olha o método, olha o desafio, olha a plataforma funcionando, tá? Virtualmente aqui, ó, nós temos método, nós temos pessoas para executar o método que são cobaias e agora sentem a dor alheia, para vocês verem o nível que é, tá? E agora a gente quer escalar. Agora a gente já está numa fase, falando, cara, me ajuda a escalar isso. Pô, quando a gente teve um problema lá no Rio Grande do Sul, um problema, um gargalo, choveu, pessoas perderam casa. De novo, vem no meu privado e pergunta, como é que eu posso escalar isso? Como é que eu posso ajudar em maior quantidade de pessoas? Isso é escala. Ale, falando em escala, só para lembrar que são 10h30, então talvez seja um bom momento para a gente
começar Bom, aqui a atividade. aportes metodológicos. Boa. Já me deu o toque aqui. Então, vocês entenderam? O problema do pilar é o seguinte: conforme você coloca a palavra aqui, você se responsabiliza por ela. Então, se você bota aqui emagrecimento e isso aí, tudo que o Betão, que eu narrei, né? Se você bota a palavra aqui, não, porque essa palavra é importante e tal, você se responsabiliza por ela, que é a tua palavra. Ou seja, é a tua missão e é a tua contribuição. Por isso que é metodológico. Por isso que não é só uma coisa solta, né? Tá? Na hora que você simpatiza com a palavra, na hora que você bate o olho na palavra, ela tem significado para você, ela é importante para você, ela é o teu sinalizador do que você tem para fazer também. Tá? E é como a tua reciprocidade na comunidade. Então, entendam isso. O ganha-ganha da técnica, né? Da metodologia. Tá? Você entende, a metodologia te devolve em responsa, em maturidade, em liderança, aonde você vai ajudar os coleguinhas, é onde você está pesquisando, é onde aquilo tem valor para você. Beleza? Então, vamos lá. Vocês perceberam que na ideia dos 7 andaimes, a gente começa nos dragões, né? Naquilo que as pessoas estão marcando passo hoje em dia. Uma rodada de autovalorização, tá? Uma rodada de autovalorização. E tomada de consciência, né? Que é o despertar. E, para algumas pessoas, já a ação, tá? Há uma dúvida metodológica aqui, tá? Que eu estou trazendo, tá? Digamos que para mim é uma dúvida metodológica, não sei para vocês, né? Mas para mim é. Aqui, bons hábitos parece que ficou um pouco mais claro, né? Que bons hábitos faz parte. Autoconhecimento e terreno biológico têm relação, né? Alguma relação, mas são construtos ainda. Um é mais geral que o outro. Talvez terreno biológico, dada essa natureza orgânica, né? Talvez ele pudesse caber aqui, ó. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? É uma outra dúvida metodológica que eu tenho. Então, estou falando por mim. Essa dúvida aqui, tá? Aqui, o 4 e o 5, eu não tive nenhuma dúvida metodológica. Eu considero que o caminho para a gente avançar na qualidade de vida é o caminho comunitário. Porque você precisa de demanda de serviços que tem que estar no marketplace, enfim. As coisas nesse nível aqui, para avançar, é o nível das colmeias, onde as colmeias têm que estar mais bem estruturadas, já com a replicação, já com a escala. Eu não tive nenhuma dúvida metodológica. Então, eu só tive dúvida metodológica aqui, como eu falei para vocês, no terreno biológico, e aqui no despertar. Para mim, a conscientização vem antes da ação, né? Mas esse é o meu caso. Então, eu estou expondo aqui o meu caso. Aí, agora, vamos fazer uma rodada. Vou fazer uma cópia, tá? Então, o que for mudado hoje, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente deixa salvo a outra coisa, a gente fica com liberdade de mudar. Tá? Então, quem quiser falar aí, né, Marcelo? Vamos aproveitar agora e vamos falar, beleza? O que vocês acham aí dessas dúvidas metodológicas? Ou quais foram as dúvidas metodológicas de vocês que, eventualmente, vocês não estão confortáveis por algum motivo ou outro, que incite a gente mudar ordem ou mudar palavras aqui. Vamos lá. Porque a ordem, depois é só preencher o pilar, né? Mas a ordem, eu creio que seja mais importante ainda, né? Nesse momento agora, nessa meia hora. Todo mundo que botou essas palavras vermelhas aqui, tá confortável com elas ou gostaria de mudar alguma? Vamos mudar a pergunta. Tem alguma palavra aqui, chave vermelha aqui, que está incomodando? E se estiver incomodando, por que está incomodando? Vamos lá. Eu estou aqui olhando as palavras-chave e na coluna 6, então, a base da coluna é cooperação ou tem uma outra palavra Consciência coletiva. vermelha?
Tá, projeto. Foi dado Projeto. Operação ou projeto? Ô, Alexandre, tenta dar um pouquinho de zoom aí. Eu sei que você está trabalhando na tabela, mas está um pouco difícil de ler, pelo menos aqui. Tá. Só estou transcrevendo aqui algumas coisas iniciais para a gente ir vendo se faz sentido ou não, tá? Então, vocês tinham dito dragões, autocuidado. Lembra que eu sou só o digitador aqui, eu estou aqui só como facilitador, tá? Quanto menos eu intervir, melhor. Vamos lá. Que a pergunta hoje é se vocês se sentem representados pelas palavras que estão aqui, né? Se isso te remete a que tipo de ações, ou se isso modifica a tua visão de mundo, ou se isso te faz ressignificar alguma coisa ou não, tá? Enfim. Até aqui, tudo bem? Posso fazer uma colocação? Vai. É o seguinte, eu estou notando aqui que não tem um conceito chamado sustentabilidade. Sim, como que se daria uma sustentabilidade nesse novo sistema? É uma palavra que está faltando. Pronto, é só incluir ela. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho que já foi colocado. Aqui, ó, essa palavra sustentabilidade, ela já foi lembrada, tá? Ela já foi lembrada. Ela é uma palavra para ser construída pela consciência coletiva, tá? Eu acho que cabe uma explicação aí sobre isso que você falou. É porque, na última oportunidade, nós falamos sobre paradigma consciencial e a diferença do paradigma consciencial para o paradigma atual, que ele é sistemático, né? Ou seja, vamos lá. As pessoas perguntam assim, mas por que educação, que é tão importante, por que ela não é cabeça de chave? Por que a economia, que é tão importante, por que ela não é cabeça de chave? Né? Isso foi uma dúvida metodológica que surgiu na última conversa. Então, é pelo mesmo motivo pelo qual a sustentabilidade não ocupa a cabeça de chave. Segundo essa explicação, tá? Mas que pode mudar, porque isso é o entendimento do grupo. Tem a ver com como o grupo vai ficar mais confortável, tá? E, na ocasião, eu dei as seguintes explicações. Isto se trata de paradigma consciencial. É como nós estamos trabalhando. A ciência impõe um paradigma nosográfico. E a gente desfaz o paradigma nosográfico através do paradigma antinosográfico. Para que ele seja antinosográfico, ou para a gente não poder pensar em doenças prontas, em construtos que vêm pronto, você tem que construir o seu próprio construto. Por isso que ele é antinosográfico. E para você construir o seu construto de saúde, você tem que estar na cabeça. Ou seja, né? No paradigma consciencial, não importa como você se enquadra a sustentabilidade que vem de fora para dentro. O que importa é como que a tua consciência, em nível individual, coletiva e tudo mais, comunitária, vai querer que a sustentabilidade trabalhe a favor, entendeu? Lógico que você tem que ter um entendimento, né, do construto de sustentabilidade, assim como você tem que ter um entendimento do construto economia, dos construtos que já vêm prontos. Tudo herança do século XIX, XX e anterior, tá? Mas aqui a gente não está preparado, aqui a gente não está preocupado com essa herança cultural e nem a gente também está buscando conformidade, né? Aqui a gente está buscando inovação, nova forma de pensar. Aonde que eu posso chegar com o meu protagonismo para construir saúde, né? Então, se eu posso desenvolver uma ecovila, por exemplo, que tem a ver com a moradia coletiva que não entrou aqui, a gente pode até botar moradias, no caso coletivo, né? Projetos, como você fala, moradias. Mas essas moradias, né, elas vão atender, né? A questão é se elas vão atender a consciência coletiva. Se elas não atendem a consciência coletiva, aí a pergunta é para quê? Né? Aí a pergunta passa a ser como, para quê? Enfim. Nosso caso aqui é pensar no pilar, ele nos obriga a pensar pelo paradigma do protagonismo, né? E eu, sendo protagonista,
eu vou enfrentar meus dragões, eu vou promover autocuidado para mim e para os coleguinhas do lado, eu vou usar isso aí na hora que alguém vier no meu privado e eu vou checar o diagnóstico, se a pessoa está com baixa de autoestima, e eu vou estimular ela, eu, no caso, mentoria, tá? Que eu estou falando. Isso tudo faz parte, porque aquilo que você aprende é aquilo que você entrega, né? Então, eu vou promover bons hábitos, mas não é só eu, porque o bons hábitos depende daquilo que é fornecido, depende de terceiros, depende de marcas, depende do ambiente, do estímulo que você recebe, né? Mas no fundo é eu, né? Eu protagonista, eu jornada do herói, né? A gente colocou aqui, ó, jornada do herói, né? Então nessa jornada do herói está implícito que é mudança de hábito, certo? Então se é mudança de hábito, se é protagonista, se é protagonismo, eu tenho que adquirir uma autoconsciência e uma consciência coletiva nessa toada aqui, que o último nível seria a consciência coletiva, devido a esse nosso entendimento lá. Então, se eu vou desenvolver uma consciência coletiva, cara, eu já estou num nível de pensar fora de mim mesmo, não estou pensando só no meu próprio ego. Aí sim eu consigo criar um ambiente sustentável, consigo me preocupar com o bairro, com a vizinhança e tudo ao redor contemplado dentro de um projeto. Aí, ó, eu vou educar os pares. Por isso que a educação não é a educação que você senta lá e aprende. É a andragogia, é outra parada, é educação para adulto, envolve você liquidar com as barreiras de entrada desse adulto. Jovem, criança, não tem barreira de entrada, não é assim que funciona, tá? Adulto tem histórico, tem psicologia negativa por trás, traumas. Então, quando você pensa em educação, sustentabilidade, é o que você dá conta de fazer. Esse que é o processo, entendeu? Então, por isso é que, né, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, alguns construtos tradicionais não estão aqui dominantes, né? Eles vão ser exatamente repensados e reequacionados. Como seria uma comunidade que implementa salutogenia, externalidades positivas, ambiente saudável? Como seria isso daí? Eu quero viver lá? Quero. Então, eu vou ter que ajudar a cocriar, né? Eu vou ter que cooperar e tal e tal. Então, aqui é que está a chave, entendeu? Deu para entender ou não? Não sei se eu respondi. Alexandre, eu tenho uma outra dúvida, que são coisas importantes para mim poder tentar ter um entendimento geral mais da situação. Foram muitas coisas aí que você falou, técnicas, hein? Concordo, maravilha, lindo, maravilhoso. Tudo isso aí tem que ter. Porém, eu vejo a questão da autossustentabilidade e saída do sistema. Para mim, seria interessante participar de um projeto que eu consiga me excluir do sistema junto com uma comunidade, com pessoas, para ter uma autossustentabilidade independente do sistema. O que você acha sobre isso? Então, é o nível de consciência coletiva, porque ninguém vive sozinho, né? O que você quer vai ser alcançado no nível 6. Eu acho que é 5 e 6 ali, porque também tem a ver com uma autonomia, né? 5 e 6, talvez. Então, vejo nesse universo ali. Porque, a não ser que você dê um contra-exemplo, por exemplo, você quer fazer um projeto, mas a palavra projeto, como ela já é uma palavra coletiva, né? Que seria um pleonasmo, né? Um projeto coletivo. Porque projeto já é, né? Você está projetando isso aí, você não é que você vai sozinho. Você vai abrir uma ecovila. Então já tem vários junto, né? Nunca é sozinho. Então a palavra projeto, ela surge no cenário junto, mais ou menos, na mesma época que surge a palavra ampliação, o coleguinha do lado. A sociedade é muito egoísta, tá? Então você só começa a notar que existe o outro, né? Além do eu, em algum momento na jornada do herói, da pessoa despertando. Em algum momento você começa a ouvir o coleguinha, as valências do coleguinha, que vão ajudar no seu projeto. Que, como ninguém é autossuficiente, né? E, inclusive, você vai comprar um terreno, se você compra 10 pessoas, o custo é 1/10, né? E assim vai. Para você modelar, fazer uma bioconstrução, tudo o custo é 1/10. Então, até para investimento aqui na saúde, no clube de saúde, tudo o custo vai ser 1/10, se você modelar na forma coletiva, né?
Então, a gente entende essa angústia, a gente sente da mesma forma, né? Até expliquei aqui, né, o conceito qual é de você atuar numa colmeia, você blindar essa colmeia, mas ela para as pessoas virem de bom grado, para as pessoas te acompanharem, seja o contexto que for, o nível que for, elas precisam entender a sua mente, né? Ou seja, você está propondo algo, a outra coleguinha valida, a outra coleguinha vai tirar dúvidas com você. Quanto mais transparente você for, mais chance de haver match, né? Então, quando você fala assim, quero viver fora do sistema, você, individualmente, você pode ir para um sítio, instalar lá o Starlink, tudo bem, né? Mas na hora que você falar em projeto, em novas pessoas, em ajudar a transição da sociedade, necessariamente haverá uma transparência que você vai ter que botar o seu ethos, a sua transparência em primeiro plano, necessariamente. Porque liderar, nessa nossa conjuntura de terceiro milênio, liderar é isso. É você ser transparente na sua intencionalidade, no seu ethos. Porque senão você não passa na prova. Ninguém vai estar com você, porque você não expõe seus motivos, você não argumenta. Então não dá. O líder, agora, esse tipo de liderança de nova era, desse novo momento, é um outro tipo de liderança. Não é manda quem pode mais e obedece quem tem juízo. Isso acabou. Tá? Na liderança colaborativa, é outra pegada. É um líder educador, é um líder mentor, é outro momento. Entendeu? Falando desse pilar 2, eu justamente acho que a palavra de base, a melhor palavra assim, de base poderia ser despertar ou protagonismo, ao invés de ação. Não sei Isso. O resto de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que tem uma palavra melhor para ficar ali na base dessa pilar 2 do que ação? Veja que a gente tem uma lista ali. A pessoa que propôs a palavra ação não está aqui Ela hoje. Está aqui, exato. Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Que é uma hipótese de trabalho, essa que a Marcela falou. Vou até botar uma outra cor aqui, ó. Para mim, faz parte da minha dúvida metodológica, até já expus isso, né? Despertar. Não tem como agir, no meu entendimento. Não tem como agir sem despertar. Então, eu vou apagar aqui, ó. No nosso entendimento, né, Marcela? Deixa de ser uma palavra qualquer. A pessoa que também sugeriu despertar também não está aqui, né, Camila? Também não está aqui, Mas seria despertar, protagonismo, alguma coisa. Cadê o protagonismo? Está aqui? Aqui. Está mais ali embaixo. Né? Seria alguma coisa nessa linha aí. Talvez a palavra despertar venha para cá, ó. Que você desperta, aí você começa o autocuidado, a autoestima. Também pode. Eu vou botar como hipótese, tá, Marcelo? Se alguém quiser algum comentário, por favor, que aqui você já sabe que eu tirei uma cópia. Eu não estou modificando nada do que foi discutido no primeiro encontro. Esse aqui é meramente uma cópia. E esse momento é justamente para a gente ver os pilares e ver se a gente está... Não, eu acho que esse pilar faz sentido ou não. Talvez a base do pilar possa ser modificada e ser uma outra coisa. É essa a atividade agora. Isso. Aí a gente pode falar assim, né? Como ele trouxe, né? Aí, justamente, vamos voltar aqui no que ele falou, né? O André falou, né? Mas eu tenho uma urgência dentro de mim para fazer um projeto off-grid, se eu não me engano foi essa palavra que ele usou, ou off-sistema, né? Sei lá, sustentável. Maravilha, cara. Tudo que é esse nível de autoconscientização aí seu, maravilhoso, porque você já despertou, certo? Então você larga na frente, você se percebe como pioneiro, beleza. Agora vamos ajudar os coleguinhas a despertar também. Então tá aqui, ó. O despertar, né? De repente, a gente vai ter que realmente rever um monte de palavras aqui, vai ficar meio esclerosado. Mas a proposta existe um despertar antes da ação? Essa que é a pergunta metodológica de hoje, tá? Ou se só desperta aquela pessoa que antes começa a cuidar de si mesma, do autocuidado,
O que eu acho meio complicado isso, porque como é que você vai cuidar de si mesmo se você não despertou, né? Essa palavra aqui é dose, né? Dose para leão, né? Diga lá, Marcelo, o que você queria falar. Rapaz, eu já não lembro mais o que eu queria falar. E, para ser sincero, eu acho uma tarefa bem difícil, para ser sincero. Isso daí. Sim. Mas você entende que cada dia que passa vai tendo abundância de argumentos aqui, e se você está ficando incomodado, é porque está mexendo com você. Está consolidando seu pensamento, de alguma forma, alguém te bota em dúvida, até a hora que você tivesse consolidar as tuas certezas, tá? Até a hora que você mesmo consolidar. Por enquanto é isso aí, a dúvida metodológica faz a ciência avançar, blá, 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 blá. Alexandre, Pois não, Rui? eu ia dizer uma coisa. Portanto, nós podemos observar isto sob muitas perspectivas. Portanto, se for na perspectiva temporal, a primeira coisa para quem está a dormir é despertar, não é? E, pois, uma perspectiva temporal tem isso, não é? E depois, a seguir, para despertar, a seguir terá que aprender, porque se a pessoa despertar, mas não sabe como fazer, também não consegue partir para a ação, não é? Tem que aprender, tem que ter conhecimento, não é? Nessa perspectiva temporal. Até chegar eventualmente a um nível de partilha de projetos comunitários, não é? Que será um nível já mais avançado. Portanto, essa é na perspectiva temporal, não é? Se nós depois podemos pensar isso também noutras perspectivas. Vamos ver. Se tivermos... nós temos um modelo, se calhar, muito virado para a individualidade, para o egoísmo, não é? Também podemos pensar na dualidade entre oscilar para o individualismo ou oscilar para os outros, para o altruísmo, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, essa também poderá ser uma outra perspectiva. Portanto, nós estamos, se calhar, com um tamanho muito grande da carga para as forças que nós temos, porque vai ser preciso aqui uma certa orientação, como diz, metodológica para conseguir progredir, penso eu, não sei, estou um bocado perdido. Eu se calhar também estou muito cansado, porque eu, ao fim de trabalhar 12 horas, a minha capacidade cognitiva deve estar um pouco diminuída também, não é? Tá? Alguém quer comentar isso que o Rui falou? Alguém entende da mesma forma? Alguma coisa assim. A questão que ele fala até na descrição, né? Altruísmo. Essa questão de altruísmo, se você tiver uma participação colaborativa entre todos os membros com o altruísmo em pauta, em alta, isso só tende a funcionar muito bem, porque um vai ser pelo outro, e não uma forma egoísta de se viver como a gente vive na sociedade hoje em dia. Né? Então isso é de extrema importância, a questão do altruísmo. Saber selecionar as pessoas que têm isso como um ponto-chave principal. Tá, saber selecionar ou saber despertar isso nela? Porque aí são dois conceitos, tá? Despertar isso nela é a mentoria, é ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. E selecionar pessoas é outra sistemática. Vem de uma outra... É uma blindagem, né? Uma blindagem. Então, qual que é a tua perspectiva dentre essas duas aí? Aí que tá, né? Porque a gente Tem certo ou não tem errado, apenas a perspectiva, tá? A questão da atitude da pessoa a gente não muda. A gente pode mudar uma certa consciência, sim, do despertar. Mas os preceitos morais da pessoa, o que a pessoa pensa, o que ela tem como objetivo, pode ser diferente do que o grupo está propondo, entendeu? Então, eu acho que é válido, sim, haver uma espécie de seleção. E, lógico, uma fase de adaptação para levar a pessoa do egoísmo ao altruísmo.
Isso é muito interessante. Você, ao longo do tempo, existem até pesquisas que certos costumes da sociedade, você só consegue mudar isso em gerações, no mínimo em 30 anos. Então é bem complicado. É mais fácil a gente escolher as pessoas que têm esse caráter participativo do altruísmo. É a minha opinião. Sim. Eu vou tentar costurar aqui duas coisas aí que foi falada, né, pelo Rui e pelo André. Tem mais alguém que queira comentar? Ou o que foi falado pelo Rui, ou o que foi falado pelo André? Eu não quero comentar o que eles foram falados, mas é só uma coisa que eu pensei, né? Não sei se eu posso até estar atrapalhando. Então, despertar é uma ótima palavra para um pilar, mas eu pensei, para despertar, a pessoa tem que perceber, né? Aí, o lance da percepção, eu acho, mas eu não sei se eu posso estar piorando as coisas agora. Quando você muda a palavra-chave, você muda as afiliadas dela aqui, tá? Tudo se reconfigura. Então, o que estava na coluna 2, o que estava na coluna 1 vai hibridizar, vai mudar. Mas isso talvez não dê tempo de fazer hoje. Hoje, a gente só está se dando a oportunidade de repensar qual é o lugar estratégico na linha do tempo, como o Rui falou, do despertar e o que ele provoca, e do altruísmo, o que ele provoca. Né? Eu vou tentar costurar esses dois conceitos. Tá? Bom, eu vou começar pelo altruísmo, que é o seguinte, formar pessoas, né, para um nível de consciência coletiva, se eu não me engano foi o Rui que sugeriu essa palavra lá na outra oportunidade, formar pessoas para esse nível, né, é alto nível, certo? Todo mundo concorda que é top. Beleza. Mas não é fácil. Também todo mundo concorda que não é fácil. Certo? Eu colocaria o altruísmo aqui. Ó, tá? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente quer, né, como se fosse um pré-requisito da consciência coletiva, né? Ao mesmo tempo que a gente quer pessoas pensando em alto nível, né, qualidade de vida, de uma forma autônoma, eu tenho que ser livre, eu tenho que ser isso também, todo mundo está pensando o que eu recebo, né? Mas o altruísmo também é o que você oferta, né? Então, para que ele seja ganha-ganha, tá? A gente botou ganha-ganha aqui em algum lugar, não sei. Deixa eu perguntar, Alexandre, desculpa isso. Está na coluna 2 ou 3, tá ganha-ganha, lá no início. Então, aqui a gente exercita o início do ganha-ganha, que é o pertencimento junto com a reciprocidade. Aqui é o início da jornada do ganha-ganha. Mas aqui o ganha-ganha já está em alto nível, né? Vou dar um exemplo de ganha-ganha, que são os acolhimentos. Né? Hoje vocês estão aqui num grupo chamado Grupo de Acolhimentos, né? Então, o que é o ganha-ganha? O grupo de acolhimentos, vocês vão convir comigo, a pessoa acabando de chegar. Ela vai para uma triagem, tá? E nessa triagem, que é o que o André falou, né? Nessa triagem, a gente está conversando com a pessoa, a gente está modelando psicologicamente a pessoa e entendendo o propósito dela. Olha só, a gente está aqui numa reunião de acolhimento, tá? Que é o que esse grupo se presta, grupo de acolhimento. Mas eu estou modelando os hábitos dela, estou modelando o propósito dela, se ela está desperta ou não, tá? Então, a jornada que ela fez, o ponto que ela parou, é o ponto que eu que estou interessado em altruísmo aqui, levar ela adiante. Mas quem vai decidir se vai percorrer a trilha ou não é ela, como nós já dissemos lá no mapa da floresta. A pessoa vai decidir se ela vai dar o próximo passo dela. O próximo gargalo dela, o dragão, o gargalo é dela. Ela está chegando à comunidade agora. Eu, que estou lá participando do acolhimento, né? Vocês podem pensar assim, metodologicamente. Por que alguém do colegiado, ou da diretoria, ou da direção, ou dos pioneiros, dos guardiões, por que essa pessoa está preocupada com um fulaninho que acabou de chegar agora, que tem 2 meses de grupo? Por que eu estaria preocupado? Eu pergunto e eu mesmo respondo, que é o elo frágil. O elo frágil da corrente é o que vai prejudicar todo o restante da corrente. Então, se eu não detecto na largada, na chegada, o nível da pessoa, eu não consigo propor a ela a jornada do herói para o nível dela, daquilo que já está mapeado, já está identificado, essa pessoa tem chance zero de progressão. Quer dizer, ela vai ficar embaralhada com os dragões dela, eu não vou poder ajudar ela em nada.
Se eu me omitir, eu não ajudo ela em nada. E, por outro lado, se ela se omitir, ela não ajuda a comunidade em nada. Então, aí está sendo feita uma triagem inteligente, né? Aonde é que eu quero dizer o seguinte: numa empresa tradicional, o diretor fica lá no ar-condicionado, e não participa de nada, não contribui com nada, ele só dá ordem, né? E os outros vão. Quando chega lá no último nível, a ordem se perde. Ela passa a ser uma parada totalmente operacional, né? Só uma instrução operacional, cumpra-se, né? Agora, esse nível de cumpra-se, que funciona muito bem para o chão de fábrica, para nós aqui não funciona em nada. Porque não sou eu que vou dar trabalho para a pessoa, é a pessoa que vai energizar o papel, quando ela assim o entender, quando ela sacar qual é a motivação dela, a missão de vida dela, ou quando ela despertar. Então, eu tenho que ter um nível de paciência altruísta para receber esse cara que tem um potencial. Vou dar um exemplo. O cara é designer de interface. Porra, ele é um designer de interface numa comunidade de saúde. Vai ajudar a gente? Porra, vai ajudar horrores. Porque é uma carência absurda de designers, de techs, de devs. Por quê? Porque o cara é único, né? Sabe? É que nem eu conversar aqui com um autodidata, um autor, um mentor. É único, é 1 em 1 milhão, que 1 em 1 milhão, 2 em 2 anos, aparece alguém nesse perfil de autonomia, de nível, de qualificação. Né? Um cara desse pode ajudar muito a comunidade, mas se ele não tiver, né, comprometimento, se ele não tiver reciprocidade, ele não tem pertencimento. Então, eu tenho que ter um nível de abordagem com ele para preparar, ajudar esse cara a chegar, porque se ele fincar o pé, se ele vingar, né, vamos dizer assim, né, você planta a semente, mas você não sabe se a semente vai vingar ou não. Se a semente vingar, cara, vai ser recompensado o meu altruísmo, tá? De eu ir lá. O altruísmo é o seguinte: eu estou aqui na consciência coletiva, mas eu vou lá no início. Eu vou lá no tempo zero, né, do timeline, que o Rui falou do timeline. Eu vou lá no início falar para cara, bicho, tu tá lidando com esse dragão aí, ó, os vícios, doenças. Eu vou lá, né, ouvir a ladainha do cidadão, entendeu? Que todo mundo vem com a ladainha, né, pronto, né? Que é a zona de conforto, que é a vitimização, blá, 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 blá. Eu vou ajudar esse cara metodologicamente a ele vir adiante, por causa das valências dele. Eu não vou fazer isso toda hora, tá? Eu vou fazer isso com pessoas que eu identifiquei lá no grupo que tem potencial. Quando a pessoa revela o potencial dela, quando ela dá o primeiro passo, eu dou o segundo passo. Eu nunca dou o primeiro passo, aleatoriamente. Porque seria burrice, perder tempo. Quando a pessoa consegue dar o primeiro passo dela, eu noto e vou atrás. Eu não, né? Toda a governança, tá? Então, esse é um conceito de altruísmo também, assim, tanto a pessoa tem que ter a reciprocidade dela, mas eu também tenho que ser capaz de identificar isso na pessoa, né? E eu promovo ela, falo, ó, você quer uma chance? Eu ofereço, né, o acolhimento. Você quer uma chance? Quero. Então vamos conversar. Ao oferecer o acolhimento, a pessoa pode definir o caminho dela sim ou não. Tudo bem. E você não tem responsabilidade e tal. É o momento de vida da pessoa. Mas é tão alto nível essa palavra que eu não consigo vê-la olhando só o altruísmo da pessoa que chega, tá? Eu acho que é muito mais importante, sei lá, na minha visão, né? O altruísmo de quem está lá no coletivo para sacar quem é que tem que chegar, fazer as pescarias certas, os matches, né? Que é o outro lado da forma como o colegiado trabalha, que é muito pouco compreendido. Porque ninguém vê. É trabalho de bastidor. Como ninguém vê, ninguém sabe que existe isso, tá? Só para complicar um bocadito, mas isto pode gerar também pensamentos no sentido de encontrar formas de estruturar, digamos, todo o raciocínio. Eu estou habituado a trabalhar numa lógica de identificar o problema, perguntar-me a mim mesmo quais são as hipóteses de solução, identificar as metas, portanto, identificar a meta para a resolução desse problema e também os instrumentos disponíveis a nível do conhecimento, a nível da comunidade, a nível dos recursos existentes, para poder implementar
o tal caminho para chegar à solução. Eu não sei se isto vai complicar ou se pode ajudar, mas esta estruturação a que eu estou habituado, que é uma estruturação cognitiva, chamemos-lhe assim, tem-me permitido a mim encontrar soluções. Não sei se... Alexandre, devolvo a batata quente para aí para me dizer se isto pode ajudar ou pode complicar. Eu acho que ajuda, Rui. Eu acho que ajuda porque o método científico é a estruturação do pensamento, né? É a hipótese, validação e nova hipótese, nova validação, e você trabalha com verdade relativa de ponto. Qual que é nossa hipótese aqui? A nossa hipótese é o pilar da salutogenia, que a gente pode viver de forma salutogênica. E essa é a nossa hipótese, né? Agora, como que nós vamos fazer isso? A gente está validando, né? Então, nós estamos hoje aqui usando o método científico. A gente acha que o despertar vem antes da ação, de repente, né? Ou a gente está dizendo aqui que sempre a pessoa chega na comunidade atordoada, né? Não é regra, tá? Não é regra. Mas quase sempre é isso. Então, esse é o nosso método científico. A gente está identificando que o 0 vem antes do 1, que o 1 vem antes do 2. É a nossa hipótese, tá? Então, aonde a gente quer chegar? Qual a meta? A meta desse método científico aqui, que você trabalha num método científico para chegar em algum lugar. Qual é a nossa meta? Comunidades autossustentáveis, com externalidade positiva, com economia da saúde. Essa é a nossa meta, né? Salutogênica. Mas para chegar lá, a gente está construindo. Então, eu não vejo dissonância nenhuma no que você falou. Não vejo. Então, Ale, eu olhando justamente como tem sido o movimento aqui na comunidade, na rede, me parece que às vezes aparecem as pessoas, elas chegam na comunidade já com altruísmo, às vezes elas não têm a autonomia, elas estão buscando uma autonomia, mas elas chegam altruístas, várias delas, é claro, não é a realidade de todo mundo, tem gente que só vai conseguir enxergar o outro, só vai conseguir enxergar uma generosidade ou um coletivo depois que conseguir a sua autonomia, né? E aqui a autonomia enquanto a sua estabilidade, a sua sobrevivência, nesse sentido de autonomia. Mas também temos muitas pessoas que chegam, mesmo sem essa autonomia, e já com o altruísmo, digamos assim, ativado, despertado. Né? Então, talvez aqui a gente possa pensar ou qual esse pilar da salutogenia, ou para um perfil específico de pessoa, ou é o pilar da salutogenia geral. E aí, no geral, a gente teria que tentar pensar como está a situação geral das pessoas. Elas estão, no geral, mais altruístas ou mais voltadas para uma busca das suas próprias necessidades? E como é que o pilar salutogênico tem a ver com isso ou não? Eu estou agora confusa com e aqui nessa questão com todos vocês, onde poderia ser melhor ficar o altruísmo? Onde ele vem? Será que tem um lugar que ele vem? Porque eu acho, gente, que existe diferença das palavras. A gente viu acontecer em muitos casos, né? No caso da hora que o Rui propôs autonomia, que a Maria falou, não, eu entendo isso como livre-arbítrio, e as palavras, elas têm pesos diferentes. Elas parecem, né, uma está alinhada com a outra, mas elas têm pesos diferentes. Então, o altruísmo, que realmente a pessoa tem a tendência de praticar, essa benevolência, essa atitude, né, benevolente, enfim, toda essa parte aí que já foi falada da última vez, para mim, o altruísmo é muito difícil de você praticá-lo na prática, né, sem antes estar conectado aos coleguinhas, ou seja, você tem uma atitude altruísta, né? Isso aí está no composto da palavra atitude, porque aqui tudo é atitude, né? A atitude do bem-estar,
Mas veja, a palavra aqui é mais leve, tá? Ela tem uma conotação, um peso mais leve, tá? Assim, é a pessoa, a personalidade, ela tem a atitude, beleza? Ela vai consolidando isso com o tempo e ela vai tendo o reconhecimento dos coleguinhas com o tempo. Então, o que é a atitude? Várias coisas, né? Atitude de compartilhar, a atitude de busca da espiritualidade, a atitude, tudo é atitude. Senão a gente tem que enfiar um monte de palavra aqui e não vai caber. Aqui é a demonstração da atitude, né? Aqui é a plenitude do construto, ou seja, você dominou. Você já não pensa mais em agir daquela forma, você já simplesmente age. Você já age e ensina. Ao agir, você se torna referência para os coleguinhas, entendeu? É um nível de conquista a mais. Que no nível de atitude e ethos, né, é o ensaio, é o primeiro momento, é o despertar. Né? Você começa a ensaiar, começa a ter um propósito, ao mesmo tempo a agir. Aqui tem um outro problema. Tem gente que age depois de ter o propósito. Tem outros que, para descobrir o propósito, precisa começar a agir. Então, ora uma coisa vem antes, ora a outra coisa vem antes. E as duas coisas estão certas. Tá? As duas coisas podem ser. Eu quero citar 3 pontos importantes, cada um na sua ordem, né? Que seria a parte do despertar, né? Que seria a pessoa entender o que está acontecendo no mundo, né? Esse é o despertar. Praticar um objetivo de meta, né? O terceiro passo seria trilhar, consolidar esse objetivo de forma sólida, verdadeira. Entendeu? Então, você tem aí já objetivos, certo? Sim. Baseados na saúde e na autossustentabilidade, vamos dizer assim. Mas como atingir isso? Qual vai ser o processo que a gente vai ter que passar para atingir esse nível de autossustentabilidade, comunidade? Então, são questões aí que eu acho que exige a gente ter uma organização, um fluxograma e um organograma das coisas. O que você acha? A gente pode chamar essa palavra organograma de emaranhado de pilares. Metodologicamente vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, nós estamos aqui num debate de reformulação de pensamentos olhando construtos, tá? Aqui não tem nenhum projeto, aqui só tem construtos, tá? Mas esse construto despertar, a partir do momento que eu organizo uma palestra ou um chat de vídeo e chamo pessoas para uma oficina, para uma aula, para o que quer que seja, eu saio do construto e entro na prática, tá? Eu saio eu estou incentivando o despertar já através de uma ação. Então, eu conecto o mundo das ideias com o mundo da prática, né? Então, é como se eu olho para cá, eu olho para esse pilar e eu vejo o seguinte: bom, como é que eu vou eliminar os dragões? Eu vou dar uma aula de inteligência emocional para a galera. Pronto. Aí eu vou, na prática, começar a lidar com essas questões, resgatar algumas pessoas aí nesse processo, entendeu? Vamos abordar a família, cultura, habitat, para o pessoal entender que o habitat às vezes é a favor, às vezes é contra, tá? Mas as abordagens a serem feitas, os níveis de esclarecimento, porque tudo é colegiado. Quem realiza tudo aqui é colegiado. Parte do colegiado, as ações todas partem do colegiado. Mas o colegiado tem que se autossustentar, porque senão ele é o paciente, né? A partir do momento que o colegiado tem um nível de resiliência, tem um nível de autossuficiência, tem um nível de compreensão, maturidade, responsabilidade, tudo que a gente já falou aqui na autonomia, aqui é a prontidão do colegiado, tá? Para fazer acontecer uma série de coisas. Você vê que isso é no nível 5, tá? Não é fácil fazer isso aí metodologicamente para ajudar os outros, tá? Cada um individualmente vai fazer aqui no seu despertar. Vai propor metas, vai propor ações. E o nível lá coletivo vai absorver essas metas, essas ações, vai organizar isso tudo na floresta, tá? Então, ora, você está falando, é como se fossem camisas, né? Ou carapuça. Na carapuça do herói, você primeiro tem um despertar, depois você sabe o seu propósito, vai agir, buscando autonomia, buscando metas, tá? Beleza, isso aí é o herói. É o herói. Mas quando você busca meta para si, é o herói. Mudança de hábito. Quando você busca meta para os coleguinhas, já não é mais o herói, cara.
você já foi promovido. Né? Na hora que você já está pensando alto e grande o suficiente, na hora que você já está pensando de uma forma comunitária, para envolver projeto e coleguinhas, você já está aqui nesse nível. Tá? Então, todo mundo que já está pensando em organizar projetos para ajudar os coleguinhas tem que ter embutido dentro de si o pensamento metodológico. Tem que conseguir organizar a metodologia para os próximos que vão chegar. Os mentorados vão chegar. Mas se ele tem um pensamento de mentor, de mentoria, ele já está em nível de colegiado, entendeu? Então, vamos só fazer essa diferença metodológica. Nem todo mundo vai chegar na comunidade em nível de mentoria, porque isso é desenvolvido. É uma valência, como outra qualquer. Habilidade para se comunicar, tudo, tá? Habilidade para emagrecer, como a gente citou hoje, dominar os temas da saúde, metabolismo, hormônios, tudo são valências. Está aqui, não temos terreno biológico aqui em algum lugar? Ó, terreno biológico. Tudo sobre terreno biológico vai virar o pilar do terreno biológico. A gente vai decifrar todas as posturas, procedimentos, protocolos, tudo. Tudo tem que ser decifrado. Tá? A gente vai ser expert em saúde, construção de saúde. Mas não esqueça que nós somos principalmente, ou mais do que isso, nós somos experts em metodologia de comunidade. Porque é uma comunidade, 5 e 6, de saúde, 3 e 4. E o 1 e 2 é o indivíduo. Então, o raciocínio seria, metodologicamente falando, né, que abarcaria tudo que foi falado hoje, o timeline que o Rui falou, a exposição do André aí, da meta individual versus essa meta individual sendo aproveitada lá em nível de colegiado. O que resume tudo isso daí é o 1, 2 e 3, é o campeão, são os pilares que mais as pessoas vieram no meu privado pedindo para a gente detalhar. Beleza? Tô dando um spoiler aqui para vocês. Quando eu perguntei para as pessoas aí, as 2 últimas semanas, né? Quais os pilares que vocês mais querem que a gente aborde na próxima etapa? 1, 2 e 3. 0, 1, 2. 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. É o que a galera está se debatendo aqui, ó. É o interesse de todo mundo. É crescer, evoluir. Mas isso aqui não tem a ver com o cara ser especializado em saúde, beleza? Ó, aqui, nível 3 e 4, é profissional de saúde, terreno biológico. A gente vai assistir umas aulas aqui, nutrição, beleza. Mas, cara, antes do cara aprender sobre saúde, ele tem que aprender sobre ser gente. Antes de mais nada, ele tem que superar os desafios iniciais dele, da inércia dele, do medo. Por isso que o 0, 1 e 2, a galera tá clamando, né? A galera tá praticamente concentrando aqui, ó. É o que todo mundo quer que tenha continuidade. Para a gente poder ter na nossa metodologia um arranca-toco, eu vou usar essa expressão que é chula, mas acho que dá para entender, um arranca-toco inicial, que é isso aí, ó, um panorama, vamos falar para esses caras aí sobre autoconhecimento, vamos dar uma descida aí, né, um pouco mais profunda, para ajudar a galera a despertar. Né? Esse aí seria um nível comunidade, que é receptivo, acolhimento, checar se o cara tem pertencimento, checar o tal do altruísmo lá, o nível de ética da pessoa. Essas validações iniciais aí, isso é nível comunidade. Depois é que vem o nível do Team Health, das ações práticas de saúde. E depois, uma outra rodada 5 e 6 de formação de colegiado mais profunda com quem está em nível de se responsabilizar, nível de despertamento espiritual, vai vibrar aqui, ó. Tudo é vibração, né? Tudo é lei da atração e vibração. 5 e 6, eu acho que ninguém vai começar por aqui, porque exclui a questão individual, né? Aqui já é o indivíduo capacitando coleguinhas, né? O indivíduo que já é autor, mentor, psicologia positiva, liderança, blá, blá, blá. Aqui são valências mais avançadas de formação de liderança, tá? Aqui são valências ligadas ao autocuidado, o cara aprender saúde, né? Enfim. Aqui tem a ver também com resiliência, né? O cara fica bem, né? E aqui, que é onde o bicho pega, é onde é o arranca-toco, entendeu? Eu acho, a gente pode fazer uma provisória, a gente pode fazer provisório. Botar dragões, despertar, ação e bons hábitos. Provisoriamente, é isso, porque é o que todo mundo quer saber. São os pilares que está todo mundo esperando acontecer
para a pessoa vir participar. Eu tenho uma outra dúvida aqui, ó. Se a ação depende do propósito. Se é o propósito que qualifica a ação, ou se é ao agir é que eu chego no propósito, entendeu? O que vem à esquerda, o que vem à direita? É uma dúvida metodológica. Eu não tenho essa resposta. Eu tenho meu feeling. Mas, comunitariamente, a gente vai decidir, ó, se é o propósito que impulsiona a ação. Tá vendo? Isso aqui, ó, claramente, é nível individual. Essas três aqui, ó. É o indivíduo. Aqui, claramente, é a saúde, né? Nessas próximas duas aqui, a gente poderia dizer que isto aqui é dadivoso, diz respeito ao cara aprender um pouco mais sobre saúde, né? Teria a ver esses dois pilares do meio aqui. E aqui, já uma consciência coletiva, vou botar sociedade aqui, mas não vai ficar muito bom, né? Sociedade não, vou botar comunidade. Comunidade. Para mim, o que eu estou observando aqui, ouvindo a galera falar no privado e ouvindo os assuntos de hoje, você cresce como indivíduo, melhora seus hábitos, melhora seu pertencimento comunitário, já numa fase também de devolver o que você recebeu para os coleguinhas. É um nível de estruturação que não tem como fugir disso, né? Dá para perceber que você não chega no nível mais acima se você não cumprir, né, a etapa de baixo, né? Tipo, pré-requisito, eu não sei qual é a palavra que vocês possam dar aí, mas nitidamente tem um trabalho a ser feito aqui, ó, com o próprio indivíduo, a jornada do herói. Mas isso não quer dizer que ele não possa receber um aporte comunitário através de um método para ajudar ele a iniciar. É isso que nós estamos construindo hoje aqui. É um método para ajudar o cara. E o próprio método explicita isso. Olha que bonito. Né? Nós estamos aqui em nível de comunidade, explicitando um método que tudo acontece se tudo é um indivíduo. Nós estamos exatamente reforçando essa tese. Tese, antitese e síntese ao método científico aí. Qual a nossa antitese hoje aqui? Essa aqui. Ó. A gente não quer nada nosográfico. A gente quer antinosográfico. Então, sim, é método científico e eu estou com essa dúvida metodológica aqui, ó, mas de resto, bons hábitos, autoconhecimento, a gente poderia validar o autoconhecimento, tá? Apesar de que autoconhecimento também é uma palavra complexa e autoconhecimento poderia muito bem vir logo aqui depois de despertar, tá? Não seria nenhum despautério, não. Isso é algo que eu vou deixar para a próxima, para vocês irem pensando, tá? Se bons hábitos vêm, se tem como ter bons hábitos antes de autoconhecimento, ou se primeiro eu preciso ter bom autoconhecimento para depois trabalhar os bons hábitos, são coisas que a gente tem que pensar. São hipóteses, tá? E aqui é autonomia, ou qualidade de vida, ou... Aqui é uma outra hipótese. A qualidade de vida, a autonomia apoia a qualidade de vida, quer dizer, tem como eu ter qualidade de vida sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, ou o contrário, né? Eu preciso ser autônomo, preciso ser isso para ter qualidade de vida, né? E fui eu que trouxe a autonomia na outra vez, numa lógica individual, isto é, quando eu falei de autonomia, era na lógica de que cada indivíduo, para evoluir, digamos, conseguir ele mesmo ter maior número de satisfações, de satisfação, digamos, de problemas que tenha sentido, ou de necessidades que tenha sentido, ele passa desde um grau de dependência, porque não tem conhecimento, porque não tem meios, porque nem sabe como fazer, portanto tem mesmo desconhecimento em termos de metodologia, não tem recursos, pronto, e ele é completamente dependente. Para ele evoluir, ele vai ter que ter alguém que o oriente, alguém que lhe dê conhecimento aí é essencial, para progredir no grau de autonomia, até que ele se consegue determinar como autónomo. Eu lembro disso daí. É só porque os ausentes daquela oportunidade é que não vão saber o contexto, né? A gente tentou
na ocasião, valorizar o conceito autonomia. É o mesmo caso do altruísmo, né? Cai na mesma situação. A autonomia, ela é do indivíduo, portanto, ela está numa fase bem inicial aqui, 0, 1, 2, né? Assim como o altruísmo e outras atitudes, né? Aliás, a autonomia não é bem atitude, ela tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com posicionamentos, né? E capacidade de escolha, tá? Então, ficou bem claro que a gente decompôs essa autonomia até onde que a pessoa consegue ir e avançando, né, na escala dela como indivíduo, compõe o conhecimento e as demais coisas que você falou, né? Mas aqui a gente quis valorizar a autonomia porque a autonomia ela tem a instância de comunidade, porque hoje as ameaças são tão grandes que elas não ameaçam só indivíduos. Quando eles vão atrás no Telegram de fechar grupo, nós não estamos falando mais de indivíduos, estamos falando de comunidades inteiras, fechadas, entendeu? Então, a autonomia é esse lance de você colocar um empreendimento, um projeto, ou uma ecovila, já é autonomia em outro gabarito, em outro nível quântico, entendeu? Então, o que motiva o Rui é a autonomia nesse conceito mais individual, que foi o que você trouxe. A gente tentou resolver esse conflito, decompondo isso em outros construtos mais simples, e nós preservamos essa autonomia lá na frente, em nível quase grupal, porque hoje em dia é muito importante. Estão querendo acabar com as colmeias. O pensamento independente hoje em dia está sendo massacrado, entendeu? O pensamento antinosográfico, o pensamento ortodoxo, né? Então, heterodoxo, melhor dizendo. Então, tudo que é diferente assusta. Então, a autonomia ela tá valorizada aqui. A gente deu uma turbinada no teu conceito. Tá? Não exclui a tua verdade lá que já foi falado aqui. Por isso que a autonomia, conforme aquilo que está sendo bom também para a comunidade pensar em autonomia também, por isso que ela ganhou relevância aqui, tá? Ela pode estar dentro da qualidade de vida, tá? Alexandre, eu não discordo em nada disso. Eu quero dizer isto. Aquilo que eu quis aqui dizer ao grupo presente hoje era que a minha motivação da última vez de meter autonomia foi numa lógica de produção individual. É claro que nós podemos pensar na autonomia de uma comunidade. E se formos pensar autonomia da saúde, autonomia energética, autonomia da produção de alimentos, podemos falar em autonomia para muitas vertentes diferentes, não é? Não, e está ligado à sustentabilidade. Autonomia e sustentabilidade são conceitos muito próximos. Externalidade positiva também, tudo no mesmo barco. Portanto, não é só autonomia do sujeito, já é autonomia como conquista grupal, né? Já demarcando força grupal, né? Também. A gente só quis dar um upgrade no conceito. Sim, eu diria, Alexandre, para se perceber, autonomia é sempre uma palavra oposta à dependência. Seja em que podemos falar em termos individuais como em termos grupais. Portanto, a dependência, por exemplo, energética é um problema. Aqui tem até um conceito que não é só de dependência, mas é um conceito de liberdade. Autonomia aqui para você preservar a tua liberdade de questionar modelos e até co-criar novos modelos. Criar novos modelos exatamente para ser livre, né? Para não depender, mas até isso eles te castram. Esse que é o pior, né? Você não quer ser dependente e eles ainda te tiram a tua autonomia, porque você está ameaçando o status quo, né? Enfim, é Flórida isso daí. Dá o que pensar, né? Gente, mas cumprimos a nossa missão, colocamos um pilar temporário aqui, tá? Houve um nível de esclarecimento hoje ainda mais aprofundado, tá? Entendemos um pouco mais o valor do despertar. Ficaram algumas dúvidas metodológicas aqui que foram citadas, né? Essa relação da ação com o propósito Ale, você não mudou aqui no pilar 5, ainda está a qualidade de vida como base, mas vai ficar assim? Então, o Rui tinha proposto isso aí, fez um amplo debate, mas hoje a gente está tentando trazer aqui essa nota, né, dele, de que a autonomia, quando a gente pensou em destaque, ela chegou a ser cabeça de chave, mas dado que, para o nosso caso aqui, né, no nível 5,
nós estamos estudando autonomia quase como direito à liberdade, quase como direito à cocriação e ser heterodoxo de uma forma lúcida, sadia, provisoriamente, pedindo licença aí ao Rui, provisoriamente a gente está deixando a qualidade de vida lá em cima, porque, cara, se eu não tenho liberdade para fazer as coisas, para propor, para inovar, eu não tenho qualidade de vida. Então, ficou... Mas é justamente isso, por isso que a autonomia viria antes. Agora eu consigo... Mas é autonomia para quê, né? Pilar da salutogenia, a autonomia, toda essa liberdade, independência e sustentabilidade, etc., é para chegar à qualidade de vida. Então, se é para chegar, aonde você quer chegar fica na coluna da esquerda. Se é o propósito é para chegar na ação, a ação fica aqui. Se for o contrário, se a ação for para chegar no propósito, para descobrir o propósito, a ação vem para cá, o propósito vem para cá, entendeu? Aonde você quer chegar, geralmente é aqui. E o que você tem que entender ou dominar ou o que fazer é aquele lá, entendi. A mesma coisa aqui, a consciência coletiva, mas você quer chegar na consciência coletiva, então você coopera. Teria uma lógica. Se você usar a mesma lógica, se você usar a mesma lógica, aí faz sentido a cooperação para chegar lá. Os projetos... Mas aí o Rui vai ter que comentar agora. Rui, vou te botar na fogueira. A autonomia que você tanto traz é para chegar em qualidade de vida? A dele não, a dele é nível individual. É aqui, ó, é contrário de dependência, é livre-arbítrio, as escolhas que a pessoa faz. Se ela não tem autonomia, ela não dá um passo aqui. Então você acha que para o Rui a autonomia estaria ali depois do despertar? A autonomia já viria ali. Para resolver esse problema, a gente decompôs. Foi até a Maria que ajudou. Vamos ver, ele vai responder aí. Pronto, eu queria dizer, antes de mais, que isto é uma salada de frutas. Portanto, estas palavras todas podem ter múltiplas interpretações, não é? Aqui a questão da autonomia, a nível individual, funciona como um objetivo. Portanto, a pessoa parte de um nível de dependência para chegar a um nível de autonomia. Portanto, ao nível individual isso funciona. Mas, reparem bem, os conceitos podem ter, dependendo chamemos-lhe, da dimensão do meio, nós podemos ter outras dimensões no conceito. Esta questão da autonomia é sempre uma meta, mesmo que seja a um nível grupal. Portanto, pode ser a um nível individual ou pode ser a um nível grupal. Obviamente, a qualidade de vida será um objetivo final. Tudo junto, se vocês perguntarem o que é a qualidade de vida, a qualidade de vida é uma coisa de banda larga. Vocês podem falar, a qualidade de vida é ter água potável, a qualidade de vida é ter dinheiro para gastar, a qualidade de vida é ter saúde e não ter doença. Pode ser uma coisa, pode ser ter liberdade. Quem não tem liberdade tem falta de qualidade, não é? Está diminuído em termos de qualidade de vida. Portanto, há aqui as palavras têm a dimensão que a gente lhe quiser dar. Oi, deixa eu fazer uma intervenção. Tu lembra que a gente falou que cada nível do pilar contempla os níveis anteriores? Então, quando você fala assim que qualidade de vida é amplo, né, banda larga e são várias coisas que caberiam dentro da qualidade de vida, só o fato de você olhar ela no sexto nível aqui já quer dizer isso. Já quer dizer isso, entendeu? A qualidade de vida plena, ela é um somatório de várias coisas, desde o nível do dragão aqui, ó, que eu acho que eu vou resolver esse problema colocando a palavra dependência aqui, ó. No nível 0, ainda é a ausência da qualidade de vida ou da autonomia, né? Então, ainda o cara está saindo da dependência para avançar. Então, agora foi contemplado mais uma questão da autonomia ou da falta dela. Está bem claro aqui que nós estamos saindo da dependência, entrando no livre-arbítrio, nas escolhas. Né? Para você escolher melhor, você tem que estudar um pouco mais, ter apoio da comunidade, várias coisas vão acontecer. Para ir aumentando a tua autonomia no nível 0, 1 e 2. Ó. Vai aumentando a autonomia, portanto, vai aumentando a tua qualidade de vida, a tua capacidade de enxergar e querer mais. Porque aqui também tem o querer mais, né? São as cocriações, os projetos coletivos,
estão num nível que você passa a ambicionar, querer mais. Né? Quando a pessoa mesmo atinge o nível, ela pensa como colegiado. Né? Então, ela não se satisfaz mais, né, com a qualidade de vida atual. Ela começa a aumentar essa qualidade de vida atual, aquilo que está faltando. É igual a escada de Maslow, né? É igual às rotinas de Maslow. Inicialmente, fome, sobrevivência. Segundo nível, né, sanidade psicológica. Terceiro nível, amizades. Vai num crescente, né? Lá nos níveis... Alexandre, Maslow também colocou as necessidades humanas mais básicas até chegar a um nível mais elevado. Nível de participação é lá em cima. Nível de autotranscendência... Ou seja, também faz uso desse percurso entre a dependência e a autonomia. Não é? Cara, nada se cria, tudo se recicla, né? Aqui eu tenho que revelar para você que uma das psicólogas que eu mais gosto é o Maslow. Um dos que eu mais gosto. Exatamente ele. Tá? Então, ele é uma das referências aqui. Mas, gente, olha, não tem certo e errado. É a nossa verdade relativa de ponta, tá? Temos que agradecer aos que vieram pela primeira vez. As contribuições foram espetaculares, tá? Para quem vem pela primeira vez já entrar participando, é altíssimo nível, tá? Vão receber de presente a gravação lá da primeira vez para ir fazer ligar o Lé com Cré, né? Mas é isso. Vou dar um último feedback aqui, que que eu agora, veja só com esse encontro, e olha que a gente já teve muita falação sobre esse pilar 5 ali, mas agora eu estou me sentindo confortável e satisfeita com esse pilar. Eu acho que como ele está agora e o conjunto dos outros pilares faz muito sentido. E se antes eu ainda tinha alguma dúvida, hoje eu estou saindo mais assim, segura. Não sei como é que eu vou estar, né, no próximo encontro. Sinto que a gente avançou e que a gente... E eu, principalmente, avancei, né, nessa compreensão do pilar 5. Estou agradecendo a todo mundo e principalmente ao Rui. É isso aí, gente. Temos um espacinho aqui para palavras finais e principalmente quem não participou ainda, acho que a Márcia falou pouquíssimo, né? Marcelo também falou pouquíssimo. Pensando aí de maneira de beneficiar a comunidade, o que vocês perceberam? Metodologicamente, o que vocês perceberam? E ampliação aí daquela última vez para hoje, ampliou alguma coisa? O que vocês podem dar uma contribuição aí no nosso check-out para ajudar aqui a arrematar, a brilhantar? Eu comecei a entender um pouco mais. Hoje, para mim, me deu mais clareza essa ordem que foi colocada e os argumentos que foram falados hoje aqui para mim. Eu estou começando meus neurônios aqui a sintonizarem o propósito de tudo. Beleza. Quando a gente começar a criar os subpilares, a partir da próxima semana, vai acontecer um fenômeno, né? A gente vai detalhar um pilar e vai lembrar que, mas isso era para ter sido falado lá no primeiro pilar. Aí volta lá no primeiro pilar, muda tudo de novo, entendeu? Agora, esse fenômeno vai ser uma cultura viva, né? Que respira. Você aborda um pilar mais profundamente, sei lá. Qualquer um desses pilares aí é escolha da comunidade, né? Vocês é que vão decidir qual é o próximo pilar. Aí vai acontecer isso aí, viu, Márcia? Avançando no conhecimento, pessoas se sentindo mais confortável, pessoas dando piruada naquilo que não tinham entendido lá no primeiro pilar, e aí vai cair a ficha, e aí vai... Tá? Então, aguarde que vai acontecer isso. Anota que vai acontecer isso. Estou ansiosa já para esse momento acontecer. Quem mais? Alexandre, o meu comentário é que as pessoas gostam de aprender e gostam de ter um sentido das coisas. Inicialmente, este aglomerado de palavras poderia ser uma desorientação total, e se nós dermos um modelo de análise, as pessoas acabam por compreender e aí vai trazer a motivação. Porque daqui a nada as pessoas estão a dar uma contribuição porque se lembram que alguma coisa está a faltar, não é? Isto é
um ganho, o tal ganha-ganha que o Alexandre fala. Penso que isso é importante realçar. Tem um comentário a fazer sobre isso, que é o seguinte: quando você. Eu vou explicar aqui para vocês o papel do mapeador, né? Que é um outro papel. Tem o facilitador, o mentor, tem o mapeador também. O papel do mapeador é o seguinte, né? Eu estou anotando aqui tudo que vocês estão falando. Eu não sou o dono da verdade, ninguém aqui é. Mas nós estamos mapeando, tá? Essa é a nossa realidade, nossa aqui, meia dúzia de pessoas, no ano 2024, blá, 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 setembro, beleza? Daqui a 2 anos, a gente vai evoluir. E a gente vai olhar para trás e vai ver, ó, eu já evoluí, né? Ou então ao contrário, ou então outro grupo vai vir perguntar para nós, como é que vocês fizeram para chegar em nível de colegiado, tantos projetos rolando ao mesmo tempo, todo mundo alinhado, como é que vocês fizeram? A gente fez uma atividade coletiva para todo mundo se entrosar, simples assim. Mas como? Tá, a gravação está disponível. Então, tudo pode mudar. A gente pode estar achando que a gente está por cima da carne seca e daqui a 2 anos a gente vê que a gente errou absurdamente. Podemos, Rui. A gente tem o direito de se atualizar? Temos, né? Mas hoje, se a gente tivesse que educar outros grupos, se o nosso grupo fosse mentoria para outros grupos, a gente mapeando, né, o nosso procedimento, a gente não larga na frente, não é muito mais fácil educar pessoas, trazer novas pessoas, se a gente grava as sessões anteriores e discorre sobre o método, ao mesmo tempo que o método está rolando, eu falo sobre ele, eu explico o que eu estou fazendo, eu sou transparente, é muito mais fácil. Então, dá mais trabalho? Dá. Parece, como você falou, um aglomerado de palavras? Parece. Mas depois que clareia, depois que você pergunta qual o próximo pilar, a pessoa fala e ela se sente à vontade para participar do próximo, porque já participou do primeiro, aquilo começa a ficar zona de conforto. O que era zona de crescimento no início, confusão mental, perdida, desorientada, numa floresta, todo mundo fica desorientado, né? Mas na hora que você faz o primeiro e o segundo, o terceiro você já está veterano, praticamente. Então, nós vamos experimentar isso daqui para frente e a mudança, né? Essa zona de estresse, essa zona de caos, para uma zona de conforto, que para outras pessoas vai ser zona de caos, mas para nós, por exemplo, eu sonho muito com isso, quero muito introduzir isso aí na comunidade europeia. Você já sabe disso, né, Rui? Agora, como que nós vamos viabilizar isso, eu não sei. Conforme a gente avança, a gente vai tendo essa compreensão. É possível? É, mas tudo tem o seu momento certo e a hora certa. Eu acho que vai beneficiar um monte de gente. Essa nossa trilha, né? A gente nem, que nem a historinha do João e Maria, né? A gente vai cumprindo a trilha e vai jogando feijãozinho para depois você voltar na trilha. Nós estamos deixando gravada a nossa pegada e não é por hedonismo, não é porque a gente acha que a gente é o fodão, não é o gabarito final, certo ou errado, não é nada disso. São os nossos atropelos, as nossas dificuldades. Cara, quem é beneficiado é quem está chegando agora, quem está contribuindo, e a quantidade de lovebacks e elogios é a evidência disso. Está ficando mais fácil, está ficando menos estressante. Cada vez mais a gente vai chegar aqui e vai querer participar. Porque vou ter uma boa expectativa. Eu quero mudar alguma coisa, quero aprender algo novo. Então vai lá no Pilar, participa lá. Vai ser tipo um encontro semanal, uma coisa que a gente está implantando. Por si só, para implantar um encontro semanal, gente, vocês não têm noção da dificuldade que é. Eu, Marcela, Berê, a gente sempre tentou isso, é difícil demais, gente. Eu, quando falei, eu acho que atropelei alguém que queria falar também. Dê a oportunidade para ver se... Sim. Eu tenho estudado alguns projetos de comunidades já há algum tempo, né? Tenho conversado com muitas pessoas. Que nem eu olhei um grupo, tinha 6.000 pessoas lá, né? Fala sobre saúde integrativa, né? E que nem você falou, são poucos dessas pessoas aí que realmente têm a ação, né? Podem estar enxergando, né? A abertura de consciência, só que para tomar ação a pessoa acaba não tomando. E está cômodo ainda ficar no sistema. E eu tenho uma série de estudos baseados na ciência e até mesmo na escatologia, de alguns eventos que vão acontecer. Isso pode impactar um pouco a condição de localização e algumas estratégias que eu queria depois debater com você em particular, tá, Alexandre? E quando a gente puder ter um tempo aí para conversar. E obrigado. Estou aprendendo bastante com vocês.
Gratidão, meu querido. Só lembrando que ainda melhor, saudade aí que acabou de chegar. Lembrando que mais legal do que debater só comigo é debater com o colegiado, que aí todo mundo aprende, todo mundo participa. Análise de cenários, você falou em escatologia, né? Você falou em outras coisas que você estuda. Eu também gosto muito de análise de cenários, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, fazer isso aí de forma colegiada e só não sei qual dia, qual oportunidade, mas vamos lá, vamos avançar. Gratidão pela sua presença aí. Vamos lá, Marcelo, faz o fechamento aí, por favor, meu querido. Então, eu fiquei um pouco quieto, porque essa é a minha segunda agora, e a gente colocou um limite de tempo, né? E às vezes eu devaneio um pouco. Aí o que acontece? Eu achei que se eu controlasse mais o que eu falasse, por causa do limite do tempo, não criar debate desnecessário, você tá entendendo? Por causa do limite de tempo. Aí eu fiquei controlando mais o que eu ia debater, você tá entendendo? É por isso eu fiquei mais quieto nessa daí. Mas eu tive várias coisas ali para pensar, para modificar. A questão da autonomia, que era ela deu muito, como se fala, muita força, pegou muita força, mas eu tenho muito problema com as palavras também. A linguagem é difícil. Aqueles termos, eles são bem abrangentes. Eu acho que cada um pegasse aqueles termos principais e cada um montaria uma lista, não é lista, né? Eu esqueci o nome da estrutura ali. Uma coisa. Um apanhado de pilares. Daqui para frente, cada construto daquele cada cabeça de chave, tranquilamente pode virar o seu próprio pilar, tranquilamente. É uma tarefa um pouco difícil para mim, você está entendendo? Fica meio confuso, você está entendendo? Aí eu tenho um pouco de dificuldade. Na última oportunidade, a gente falou que tem pessoas com um perfil mais maker, né? A gente até brincou, né? A pessoa está ansiosa, quer logo chegar ao fim, quer logo realizar, botar a mão na massa, né? Que é o pensamento do profissional de saúde. Tipo assim, qual é o diagnóstico, qual é a planta, qual é o nutriente, e eu quero resolver logo o problema. Livrar da dor ou sair do status de falta de equilíbrio para o status de equilíbrio. Né? É uma ação concreta. Né? Essa concretude do pensamento é lícito, é legítimo, é natural, é bem-vindo, tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o ser humano, estruturando não só conhecimento, como estruturando comunidade. Então, estruturar pensamento é mais fácil do que estruturar a comunidade. Por isso que o nível 4 e 5 vem antes do 6. O nível 3 e 4 vem antes do 5 e 6. Né? Por isso. Porque estruturar conhecimento é da lógica científica do que é a saúde hoje. Mas o que nós estamos propondo é inserir, numa flecha do tempo, o 3 e o 4 debaixo do 5 e 6. Né? É isso que nós estamos propondo. Um alargamento de paradigma para colocar a comunidade cocriando o novo modelo da saúde, que está lá no 3 e 4. Né? Então, o novo modelo vai surgir no 5 e 6. E aí é uma outra conversa para um outro dia, tem que falar de tokenização, tem que falar de coisas que não cabem aqui. Mas nós vamos chegar lá, Marcelo, porque toda essa galera da cultura maker, que é a galera que quer botar a mão na massa, quando detalhar o pilar da nutrição, vai começar a entrar a mão na massa. O pilar da nutrição tem uma palavra lá dentro dele que chama-se receita. Aí, quando fizer o pilar da receita, você vai ter trocentos livros de coisas para fazer. Aí você vai perguntar, mas qual a receita? É low carb? É cetogênica? Aí são níveis de detalhamento que a gente vai entrando cada vez mais. Tá? O que é um nutriente? O que é um déficit nutricional? Como é que isso se relaciona com o hormônio? Como é que isso se relaciona com o metabolismo? Não dá para eu falar esse nível de detalhe hoje. Hoje, aqui, o nível de detalhe não cabe. Mas quando for fazer o pilar da nutrição, cabe, entendeu? Então, é isso. Todo mundo tem que ter a paciência que nós vamos chegar no maker. Todo mundo aqui quer botar a mão na massa. Alexandre, eu te interromper, que realmente eu consegui aquela consulta para 7 horas. Eu vou ter que sair agora. Você me desculpa. Já está encerrando aqui. Já estamos encerrando. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí. Valeu. Gratidão. Então, pessoal, fizemos um exercício hoje. Tudo que é vivencial é fantástico. A gente aprende de forma cruzada. A D chegou mais ao final aqui. Temos a gravação. Os que não vieram vão ser brindados também com a gravação. A gente está mantendo um grupo
com crescimento controlado, que significa que algumas pessoas que já foram elogiadas no passado, já fizemos até acolhimento, vão sendo resgatadas ao longo do processo. Então, quem estiver sendo convidado para vir aqui, tem esse pertencimento, a gente está em busca dessa reciprocidade, de cada um poder participar mais, se sentir à vontade para cocriar. E o nível de cocriação vai ser tão absurdo que nós vamos cocriar aqui dezenas, centenas de projetos a partir desse núcleo central que é um colegiado. Que a nossa missão é levar isso para a Europa, levar isso para outros lugares. Essa é a nossa missão. Né? A gente não vai chegar lá na Europa cagando goma lá, desculpa a expressão, para falar para os portugueses o que é saúde. Não, o português sabe o que é saúde. A questão não é essa. A questão é enquadrar a saúde metodologicamente na qualidade de vida, na âncora da consciência comunitária. Essa é a questão. Né? É o breadcrumbs, é essas pegadinhas nossas aqui, que é o milhozinho de feijão, João e Maria, que a gente está deixando pelo meio do caminho. Né? É aí que é o aporte. Né? Aí que é dadivoso da nossa parte, é aí que é o ganha-ganha, aí que é o 4D. Né? Beleza? Mas são muitos conceitos que eu estou falando devido ao conhecimento lá da árvore com várias florestas. São vários conceitos que eu uso, metodologia orgânica, fluxonomia 4D, Dragon Dreaming, tá bom? Comunicação não violenta, são vários métodos. Tudo emaranhado nas conversas e na facilitação. A gente tem, sim, a proposta de que o colegiado seja formado por pessoas com capacidade de facilitar. Mas é preciso que o pessoal de colegiado desenvolva, para benefício próprio, uma pegada metodológica no seu discurso, para não ficar só narrativa vazia, para não ficar só falsos profetas. Isso tem de abundância por aí, né? Ninguém vai olhar para mim e vai falar que eu sou um falso profeta. Claro que não. Eu dou a dica de tudo que eu falo, eu mostro. Eu digo qual é a metodologia, de onde que eu tiro. Então é isso, é transparência total e tal, para a gente evitar contaminar a comunidade com achismo, né? A gente não quer, a gente quer análise de cenário, que é diferente de achismo. A gente quer cocriação de projeto, que é diferente só de planejamento de ar-condicionado, entendeu? A gente quer isso aí numa modelagem Dragon Dreaming, que é para a galera que vai realizar ser a mesma galera que sonhou e participou do planejamento. Né? Para que isso seja feito de forma comunitária, a gente vai adaptar métodos que vêm lá do século XX, lá da era hierárquica, para um novo modelo de comunidade. Tá? Então, não é fácil fazer essa transição não é fácil. A gente tem que treinar pessoas para isso. Tá? E eu também tenho as minhas próprias limitações, então não adianta achar que tudo vai acontecer para ontem. Tem coisa que eu tenho que estudar antes, pô. Mas eu posso estudar e mostrar a fonte, posso ajudar outras pessoas a chegar lá. Podemos ter trainees, né? Porque a gente vai precisar, gente. Quando você mexe com milhares de pessoas, vai precisar método. Não tem como. Você não sustenta grupo só na base do blá, 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 psicologia. Você tem que ter método, né? Método significa trabalhar em prol da meta, desenvolver o caminho para chegar lá, como a gente viu aqui na etimologia, né? Tá? Ó, o André Pereira chegou aí também, colega nosso aí, psicólogo. Hoje, André, era para você participar como observador, né? Mas agora nós estamos encerrando. Aí eu vou te dar depois a gravação para você poder fazer uma análise de discurso e ajudar a gente aí a dar esse próximo passo aí. Você é um ótimo observador. Vou te passar a missão aí, beleza, meu querido? Bom, gente, falamos. Espero que tenham se motivado. Vimos aqui que os checkouts foram legais. Sempre vai ter um aportezinho metodológico junto, porque é a nossa identidade coletiva, tá? A gente não pode deixar solto. Tudo tem que ter meta e método e como chegar lá. Espero que vocês entendam isso, curtam isso daí, tá? E para a próxima semana, a gente já pode pensar em avançar para outros pilares. Lembrando que, ao avançar o próximo pilar, sempre vai ter contribuições, né, recursivas em relação ao pilar anterior, porque esse é sempre o pilar mãe, né? É o original, é o pilar mãe que vai nuclear os próximos pilares aí, tá? Maternar os próximos pilares. Então é isso aí, Rui. A gente espera que com mais antecedência, né? Foi falha minha, mas aí para chamar o pessoal aí de Portugal para vir participar, beleza?
Eu vou editar essa nossa gravação de hoje aqui, tentar deixar ela o mais enxuta possível para facilitar a difusão, beleza? Alexandre, está à vontade para participar naquele grupo que você entrou, que eu tenho lá a gestão. Está à vontade para pôr lá a gravação também, está ok? E agradeço desde já a todos os que tiveram a paciência também de me ouvir e vou-me despedindo porque eu estou realmente muito cansado e aqui já é meia-noite também. Tenho que ir dormir alguma coisa. Gratidão, gratidão, maravilha. Pessoal, beleza? Gratidão a todos, tá? Aos europeus, aos não europeus, aos brasilianas, aos psicólogos, aos não psicólogos, aos profissionais de família, aos empreendedores. Tamo junto aí. Até a próxima sexta, até o próximo pilar, já partindo para detalhamentos, pilares alinhados, tá bom? Não vai ficar na zona de conforto, não. Vamos adentrar novos pilares daqui para frente. Gratidão, espero que tenham curtido aí o trabalho na forma como ele vem sendo feito, tá? Tudo de bom. Estamos encerrando. Bye, 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 bye. Tchau, tchau, gente. Tchau, Márcio. Tchau, tchau.